Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 3 de julho, sexta-feira, com meu colega João Dalla Piccola, para a gente passar pelas principais notícias da semana. Uma semana que foi mais curta lá fora, tá? Hoje é feriado da independência americana e não teve pregão hoje lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos comanda ali o liquidez global, né? Então, no final das contas, a sexta-feira foi parada. Mas o restante da semana teve bastante movimento, principalmente com os dados de mercado de trabalho que são nos Estados Unidos. Por que os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos são importantes agora, né? A gente, no ano passado, em 2025, a gente teve uma queda nos juros americanos que foi muito motivado pela fraqueza no mercado de trabalho. Apesar de uma economia saudável e de uma inflação persistentemente acima da meta, o Banco Central americano começou a cortar juros justamente porque o mercado de trabalho mostrava muita fraqueza. Essa fraqueza ela foi revertida ao longo do primeiro trimestre e do segundo trimestre aqui desse ano. O mercado de trabalho se mostrou bastante pujante. Agora, a gente teve uma rodada nova de números, né? O desemprego lá caiu, mas, entretanto, a queda de 0,1%, saindo de 4,3% para 4,2%, ela foi muito provocada pela diminuição da taxa de participação, ou seja, tem menos gente procurando emprego nos Estados Unidos. A criação de empregos de verdade, né, novas vagas abertas, contratações novas, ela foi muito aquém do esperado. Não foi um número ruim, né? Foi um número positivo ainda, mas bem mais fraco do que o mercado esperava e bem mais fraco do que aconteceu nos últimos 3 meses, né? Mostrando uma maneiração aqui do mercado de trabalho americano. A gente também teve números de mercado de trabalho na Europa, o desemprego lá ficou estável, tá? O número não foi muito surpreendente não, e também tivemos inflação na zona do euro. A inflação na zona do euro foi negativa, caiu 0,1%, acumulando uma alta de 2,8% nos últimos 12 meses. Demais, a gente não teve muito evolução sobre o conflito no Oriente Médio, né? A gente ficou mesmo na página que a gente estava na semana passada, com um conflito bem mais arrefecido e o trânsito no Estreito de Hormuz se regularizando, né? Muito abaixo ainda dos patamares anteriores, mas já um pouco melhor, não é, João? Exato, e quando a gente passa para a performance de mercado, apesar da liquidez reduzida, como você já citou hoje, a tendência ela foi positiva no resto da semana. Os principais índices norte-americanos, apesar de encerrarem uma semana com bastante volatilidade, principalmente no pregão de ontem, com os dados que foram revisados e que saíram, fecharam a semana aqui com uma alta, a S&P 500 com uma alta um pouco mais de 1,5%, a Nasdaq com uma alta um pouco menor, na casa de 0,7%. É importante também ressaltar aqui o petróleo, apesar de ser uma semana um pouco mais vazia em termos geopolíticos, mais uma semana de acomodação, a referência, né, o Brent negociando na casa dos $70, para um ambiente um pouco mais normalizado, né, muito longe daqueles 120, 110 que a gente chegou a acompanhar no momento um pouco mais hostil da guerra. A curva de juros norte-americana também operou uma semana com bastante volatilidade, mas no cômputo geral aqui no encerramento da semana das negociações, a gente observou uma leve alta, tanto na ponta mais curta quanto na ponta mais longa. E o DXY, dólar contra uma cesta de moedas, encerra a semana aqui perdendo um pouco mais de 0,5%. Movimento importante que vale ressaltar aqui também é que antes o mercado vinha trabalhando com uma possibilidade eventual de 2 aumentos de juros nos Estados Unidos ao longo desse ano e do ano que vem. Esse dado que saiu essa semana começa a mudar um pouco essa precificação. Claro que o mercado ainda está muito dividido, mas esse é um dado importante para a gente acompanhar a trajetória do mercado de trabalho, que hoje começa a olhar, de em vez de 2 altas, eventualmente só mais uma alta nesse horizonte. Muito cedo, só um dado, mas é um ponto que vale a pena acompanhar nas próximas semanas. Bom, e assim a gente fecha a parte internacional. Disseu, como é que ficou o mercado doméstico? Aqui a gente teve dados que ajudaram, no final das contas, o Galípolo, né? O Galípolo, o Banco Central optou por uma continuidade do ciclo de corte de juros, a decisão foi muito criticada e essa semana a gente teve alguns números de inflação de mercado de trabalho e de atividade, indicando que uma atividade mais moderada e uma inflação mais baixa, o que acaba contribuindo aqui para a decisão do Galípolo. Primeiro, a gente teve o IGPM, o IGPM ele veio com uma queda de 0,5%, ou seja, deflação, e o IGPM, obviamente, ele tem um peso grande aqui de commodities dentro do índice dele. A gente também teve produção industrial, que veio surpresa, tá? Era esperado uma alta de 0,3% no mês, veio uma queda de 0,2% no mês, indicando aqui um arrefecimento da atividade econômica. Além disso, a gente teve CAGED, que são os dados mais importantes do mercado de trabalho. Também surpreendeu para baixo. O mercado esperava uma criação de 115 mil novas vagas de trabalho e, na verdade, veio um número mais perto da casa dos 70 mil, mostrando aqui, de fato, que aquela reaceleração da atividade que a gente observou ao longo do primeiro trimestre, ela foi também
está começando a moderar e a atividade começa a dar um pouco mais sinais de fraqueza, o que vai em direção ao ciclo de cortes do Galípolo, que foi muito criticado de passagem, né, João? E aí, depois disso, como é que o mercado se comportou? Bom, Dirceu, a gente fecha a semana aqui no Brasil também numa atuada um pouco mais positiva. O Ibov encerra a semana com uma alta de um pouco mais de 0,6%, acompanhado pelas small caps numa alta de magnitude muito próxima. Uma semana importante que quando a gente olha em termos de fluxo, foi uma semana que a gente viu a acomodação daquele movimento forte de retirada do fluxo estrangeiro aqui da Bolsa no Brasil, e até no finalzinho da semana saíram alguns dados de entrada. Muito cedo, novamente, para determinar uma virada de movimento, mas esse foi um ponto importante quando a gente olha a Bolsa aqui no Brasil. Quando a gente passa para o movimento nos juros, a curva de juros também operou com bastante volatilidade aqui no Brasil, mas no cômputo geral da semana, um leve fechamento, principalmente do vértice mais curto da curva. Lembrando, a gente opera com a curva de juros num patamar bastante elevado aqui ainda no Brasil, né? Já há algum tempo. Vale acompanhar como é que vai ser as próximas decisões de política monetária, que hoje está precificado quase mais um corte aqui ao longo desse ano, né? Na próxima reunião. E para finalizar, o dólar aqui no Brasil encerra a semana negociando perto dos 5,19 e operando muito perto da estabilidade. Para a semana que vem, como é que fica o calendário? A semana que vem a gente tem dado importante na discussão da política monetária, né? Primeiro, a gente vai ter a minuta do FONC, a minuta da reunião que tomou a decisão de manter os juros estáveis lá nos Estados Unidos há 2 semanas atrás. Essa minuta é importante porque foi a primeira reunião onde Kevin Warsh liderou como presidente do Banco Central e ele não deu muitas informações na entrevista. A gente espera aqui que pode ter algumas pistas do que eles estão pensando nessa minuta. Aqui no Brasil a gente vai ter divulgação do IPCA, né? Que obviamente vindo mais pressionado, vai pressionar o Banco Central, vindo mais baixo do que o esperado, vai ajudar o Banco Central no trabalho aqui da condução da política monetária. A gente estará aqui novamente na semana que vem para atualizá-los. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Obrigado, investidores, e até semana que vem.